Não, eu já não me recordo como é que... uma coisa é a panha de azeitona. Pronto, Ou a vindima. Quando é cortiça? É separar Descortiçar. a cortiça da árvore. Descortiçar. Tirar cortiça. Qualquer coisa. Temos de falar disto depois. Temos que começar este podcast. Ok? Então vá, vamos lá. Bem-vindos a mais um episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel, com o apoio do piscapisca.pt, o portal dos usados onde podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. Espero que esteja tudo bem convosco aí desse lado. O meu nome é Guilherme Costa e hoje na nossa companhia temos o Diogo Teixeira e o Miguel Dias. Neste que é o terceiro episódio do Autorádio, vamos falar precisamente de carros usados, mas não são carros usados convencionais, daqueles que nós escolhemos de forma racional e de forma muito ponderada, porque, ora, são poupados, fiáveis, enfim, aquilo que é normal quando procuramos um carro. Hoje vamos largar toda a racionalidade e falar daqueles carros que nós verdadeiramente desejamos ter na nossa garagem. Com uma nuance. São carros que não podem superar um valor que nós estabelecemos para este 13º episódio, que são, Diogo, recorda-me? 5.000 euros. É verdade, não podem ser carros que superem o valor de 5.000 euros. É desse tipo de carro que vamos falar. Carros apaixonantes que, por vezes, poderão não nos apaixonar tanto quando têm avarias ou quando não conseguimos encontrar as suas peças. Mas antes de passarmos para aquele que é o tema principal deste 13º podcast, que vocês podem ouvir ou em Apple Podcasts ou no Spotify, ou ver-nos através do nosso canal de YouTube, vamos falar de os principais destaques desta semana na Razão Automóvel. Peço a ti, Miguel, o que é que aconteceu esta semana no nosso website que queiras destacar? Bem, antes de tudo, dizer um olá a todos vocês que estão desse lado e também um olá a vocês aqui na mesa, naturalmente. Muito obrigado. Olá, Miguel. Esta semana foi marcada essencialmente por 3 notícias. A primeira foi a renovação do Peugeot 508, que levou aqui uns retoques visuais e recebeu uma frente muito inspirada no novo Peugeot 408. Recebeu também uma nova motorização híbrida plug-in e, de resto, passa a estar disponível no nosso país apenas com uma motorização diesel e motorizações híbridas plug-in. Já não podemos comprar o Peugeot 508 em Portugal com motorizações exclusivamente a gasolina. Depois, e provavelmente aquela que foi a notícia mais importante e ao mesmo tempo mais polémica da semana, as autocaravanas vão perder o desconto no ISV. Até aqui elas pagavam apenas 30% deste imposto e daqui para a frente elas vão passar a pagar a totalidade. E isto pode mesmo representar aqui um agravamento de cerca de 10.000 euros. E muitos já dizem que pode muito bem ser o início do fim deste segmento. Ou seja, na prática, nos últimos dias, o Governo, na área da habitação, dos imóveis, teve notícias que não foram propriamente bem recebidas pela generalidade da população e agora também nas autocaravanas, pelos vistos, também há um ataque. Está cada vez mais difícil habitar em Portugal. Tudo o que mete a dormir em qualquer lado, parece que o Governo quer estar lá connosco. Exatamente. Mas nem tudo são más notícias. Tivemos uma grande vitória de um português, não é? Tivemos uma grande notícia no fim de semana, que foi a primeira vitória do António Félix da Costa pela sua nova equipa, a Porsche, na Fórmula E, e fê-lo em grande estilo, por assim dizer, porque ele fez uma ultrapassagem ao seu ex-colega de equipa, mesmo no final, e depois passou praticamente a última volta inteira a defender-se de forma, eu diria, exemplar. Não, grande ultrapassagem por fora. Ai, que momento. E foi, de facto, uma grande notícia para o desporto motorizado português neste fim de semana e é a primeira vitória de Félix da Costa esta temporada, que já tinha também conseguido um pódio na corrida anterior. O António que esteve cá há uns meses na Razão Automóvel, fez-nos aqui uma visita. Exatamente. Foi, e reza a lenda que foi o João que lhe disse como é que ele devia de ultrapassar naquela... Com calma, vais devagarinho. Vais devagarinho, atenção. Não vais no Opel, mas se fosses... Olha a autonomia, cuidado. Um abraço para o João, que não pode estar presente hoje aqui connosco neste podcast, porque está meio adoentado. Um abraço, João. Feitos que estão os destaques desta semana, uns positivos, outros nem tanto, vamos então passar para o tema principal que nos senta hoje aqui nesta mesa, que são carros até 5.000 euros que poderão, e este poderão faz toda a diferença, nós não nos responsabilizamos, que podem valorizar, e caramba, os carros estão cada vez mais caros. Vocês não sei se têm feito aquele exercício de ir a classificados, como por exemplo o piscapisca.pt, ver os automóveis, e carros que nós víamos há uns anos a 2.000 euros,
hoje estão a 3.000, a 4.000 e em muitos casos muito mais caros. Por isso é que quando definimos o tema deste podcast, por alguns momentos, enquanto estávamos a preparar o dia, eu pensei, vai ser impossível encontrar carros Eu chorei. a 5 mil Eu euros. chorei. Começamos a ver os preços. O que é isto? Isto custa 4 mil euros, isto custa 6. Já não podemos comparar este carro. Os carros, efetivamente, estão muito mais caros. E isso nota-se, não são os carros novos, também têm aumentado de preço. E, aliás, há marcas que já aumentaram de preço 2 vezes ou 3 vezes os carros no último ano. E, ao que parece, este ano vão voltar a fazê-lo. Inclusivamente, há marcas que já anunciaram aumentos nos carros com motor a combustão interna e não me parece que os próximos anos serão diferentes. E, naturalmente, que os usados têm ido um bocadinho pelo mesmo caminho, mas ainda é possível encontrar propostas até 5 mil euros que potencialmente podem valorizar e que podem ser interessantes. E isso vamos ver hoje. Vamos começar pela primeira escolha da nossa equipa. Nós lançámos este desafio a toda a nossa equipa, que era encontrar carros que poderão valorizar, que tenham interesse, que são especiais, têm a sua marca na história do automóvel ou que pelo seu design se diferenciaram dos restantes. Vamos começar pela Renault 4L, um modelo que foi lançado originalmente em 1961, tinha 20 cavalos, atingia uma estratosférica velocidade máxima de 95 km por hora. Portanto, os números de 0 a 100 aqui não se aplicam. E foi um carro que tu tiveste a oportunidade de conduzir há pouco tempo, não foi, Miguel? Sim, eu tive a oportunidade de ir até Paris, na altura dos festejos dos 60 anos da Renault 4L. Um evento fantástico. Separaram as velas e tudo? Separamos as velas e tudo. Um evento fantástico, onde a Renault reuniu mais de 20, eu penso que eram 22 exemplares especiais e com histórias muito ricas da Renault 4L, inclusive um exemplar que participou no Rally Dakar, inclusive também outro exemplar que fez uma viagem de, eu penso que 40 mil quilómetros entre a Terra do Fogo na Argentina e o Alasca. Histórias fantásticas e curiosamente foi aí, nesse evento, que eu tive a oportunidade de conduzir pela primeira vez a Renault 4L e é um carro que me diz particularmente muito porque o meu pai teve uma 4L, conta-me imensas histórias da Renault 4L e felizmente agora que conduzi já consigo perceber muitas das coisas que ele me conta e que me foi contando ao longo dos últimos anos. O exemplar em questão que eu conduzi era de 82. Ou seja, já das últimas versões. Exato. Já tinha um motor que efetivamente fazia mexer a carroceria. 1.1 com 34 cavalos, uma caixa de 4 velocidades, aquela famosa caixa. O cabide. Exatamente. Curiosamente era uma das coisas que eu tinha mais curiosidade em perceber, mas confesso que até me adaptei muito mais rápido que aquilo que estava à espera. Qual DSG, qual PDK, não. O cabide. O velho cabide ali. Exatamente. No tabuleiro. É preciso trabalhar e... Brutal. E a verdade é que eu gosto muito disso e gostei muito dessa sensação de carro verdadeiramente analógico que sentia conduzir a Renault 4L. Quase Jurássico. Sim. Vidros de compasso, a tal caixa, interior muito espartano, Muito simples. Só tinha a solfagem e pouco mais. Temos aqui uma imagem de um interior dessa época, um relógio quartz. Um interior mesmo muito minimalista para um carro que entre nós também era conhecido por 4 latas e que tinha uma capacidade de todo o terreno acima da média, porque com um pouco mais de 700 kg de peso passava onde não passavam muitos jipes, tanto que havia quem lhe chamasse o Jeep dos pobres. O Jeep dos pobres. E foi um modelo que inclusivamente foi produzido em Portugal. Exatamente, teve uma produção em Portugal. As melhores unidades para comprar para quem quer utilizar este carro talvez sejam as últimas unidades, as unidades 1.1, que já tem um motor a 34 cavalos. 34. Creio eu. Caixas de 4, ainda que haja conversões para caixas de 5 velocidades. Mas pronto, é um modelo que acho que todos os portugueses, em algum momento da vida, pelo menos aqueles que nasceram na década de 80 e 90, quase certeza que andaram numa Renault 4L. O meu avô teve uma Renault 4L. E, aliás, eu disse isso no vídeo do... Será que somos família? Porque os nossos pais... Toda a gente teve em Portugal, pelo menos que se saiba, reza a lenda que em todas as famílias portuguesas alguém alguma vez teve uma Renault 4L ou um Renault 5. E uma nota importante também, poderá ser um indicador
de um eventual interesse que este modelo poderá gerar também nos próximos anos, é que a Renault vai ressuscitar esta sigla muito em breve e vai ser lançado para o mercado uma Renault 4 do futuro, que já podemos ver o concept no nosso canal de YouTube e no nosso website, e sobre a qual eu estou impedido de falar. Exato. Eu estou a notar alguma dificuldade na tua voz, porque o Diogo, ao contrário de nós, já viu a versão final da Renault 4L. Infelizmente temos essa informação sob embargo e não podemos revelar, mas aliás, o Diogo já viu como é que será a Renault 4L, que será lançada em 2024, nova Renault 4L, não é? Não sei. Não sabes, exato. Foi um bom teste. Foi um bom teste. Mas é sabido que esse carro vai ser lançado para o mercado. Aliás, isso foi noticiado por nós. E, inclusivamente na apresentação que nós tivemos, onde fizemos o vídeo do concept, do protótipo, que podem vê-lo também, e acho que até podia ficar um link na descrição deste vídeo, porque acho que vale a pena. E sim, haverá a seu tempo a oportunidade de ver o futuro modelo. Quem viver verá. Naturalmente que não é difícil encontrarmos uma Renault 4L abaixo de 5 mil euros, quer dizer, vai sendo cada vez mais difícil. Eu recordo-me ver há pouco tempo, há 3, 4, 5 anos, estes modelos em bom estado, aliás, num estado razoável, porque estes carros, como nós sabemos, não tinham carrocerias galvanizadas, nem grandes tratamentos de pintura, mas carros em bom estado por 600, 700, 1000 euros. E agora, que se nós quisermos uma unidade da Renault 4L em bom estado, já temos de desembolsar valores significativos. Mas tem a possibilidade de virem a aumentar no futuro, porque cada vez há menos em circulação e o interesse mantém-se. E é um carro barato, não é? de manter. Sim, mas estavas a dizer que é um carro que começa a ser raro. Eu diria mais, é um carro que começa a ser raro numa versão em bom estado, porque nós vemos muitas unidades na rua e temos aqui um muito perto do nosso escritório. Eu cruzo-me com esse carro praticamente todos os dias. Acho que até já publiquei uma foto desse carro no meu Instagram e à imagem desse há muitos 4L que nós vemos que não estão num estado assim tão bom. Portanto, eu diria que sim, que é um modelo raro, mas mais raros são aqueles exemplares que estão bem cuidados e que se nota que estão efetivamente bem tratados. Mas sim, ainda é possível comprar um carro em condições abaixo dos 5 mil euros. Não sei se será possível por muito mais tempo, sinceramente. Vocês compravam uma Renault 4L? Sim. Aliás, até que preço? Nós já falamos sobre isso. Já, é verdade. Nós temos aquele problema, não é? Que temos que comprar os carros todos no mundo e normalmente não interessa o preço, por isso há muitos carros baratos que nós adoraríamos ter. E este é um deles. Um dos pontos é porque há aqui uma ligação forte do ponto de vista da história, do peso que o carro teve na mobilidade nacional, e na minha casa, entre aspas, existia uma, e acho que isso também faz com que nós queiramos comprar estes carros hoje. Vemos que eles têm um preço que fica abaixo de 5 mil euros, unidades mais ou menos de bom estado, apesar de que as versões mais exclusivas podem ultrapassar esse valor, versões que o Miguel teve a oportunidade de ver e conduzir. A unidade de 1965, de primeira geração, vale muito mais. Sim, completamente. É impossível encontrar. E há versões específicas que têm aplicações de madeira, que têm cores específicas também, e essas unidades muito exclusivas, e se alguém as tem, tenha noção que tem em casa um bem que está a valorizar e que tem muito valor histórico. Contactem-nos. Se tiverem um carro desse e quiserem vender, contactem-nos. Pode ser que nós compremos. Mas olhem, vamos continuar às compras. Vamos, se calhar, passar para o nosso próximo modelo. Mais uma vez, abaixo de 5 mil euros. Ainda me custa dizer isto, relacionar uma Renault 4L e um valor abaixo de 5 mil euros. Mas vamos agora baixar mesmo a fasquia, pelo menos enquanto é possível, para falar no segundo modelo que vamos destacar neste episódio do Autorádio, que vocês podem ver ou ouvir todas as quintas-feiras, todas as semanas, sempre sobre a atualidade e sobre assuntos que nós gostamos do mundo automóvel. E esse modelo é o Fiat 500 Sport, que é um nome que, Diogo, só existia em Portugal. Noutros países tinha outro nome. Sim, tinha outro nome
E eu não me lembro qual é que era o nome que ele tinha, mas tenho que me recordar. Há um motivo clubístico. Eu quase certeza, o Miguel sabe. Sim. Um teste. Eu sei porque eu escrevi um artigo Tinha a ver sobre. com o Sporting, não é? É, exatamente. Chamava-se Fiat Exatamente. 500 o Sporting. E, Eu por acaso sei porque Sporting. escrevi um artigo. Sporting. A sério. E A sério? E, Não e sabia por disso. motivos óbvios Juro que cá não em sabia. Portugal para não gerar grandes... Ódios Confusões. e não queimarem os carros, não que haja motivos para isso, que não há, naturalmente. E nós sabemos que quem gosta de automóveis tem um fair play diferente daqueles que são mais apegados ao futebol, mas esse foi o motivo pelo qual a Fiat comercializou o 500 não Sporting, mas Sport em Portugal. Até porque ia ser Não se estranho, não era? percebe porquê. Ver este carro encarnado, Não se percebe. escrito Sporting Não se na percebe lateral. porquê. Seria uma coisa fantástica. Mas há dados interessantes do carro. Primeiro, apesar de ser um 500 Sport, tem menos de 100 cavalos. Não é nenhum potentado de valores absurdos. Nós já não estamos habituados a isto, a falar de desportivos e falar com menos de 100 cavalos. Já ninguém sabe Eu acho- falar em potências baixas. 54 cavalos de potência e um motor... Deixa-me segurar. vamos. e um motor de 1.1 litros. Um motor Fire, que é uma sigla que nós temos um artigo sobre os motores Fire no nosso website, que é um artigo icónico, que é um artigo sobre este supermotor da Fiat e que é fruto de uma união de esforços com a PSA Peugeot Citroën, que deu então... que originou este motor. Podem ler Esta é uma no parte nosso, da... no nosso website. a mencionares o facto da PSA estar envolvida. Não está muito mal documentado essa parceria. Nós falamos sobre isso neste artigo e segundo reza a lenda, e isto estamos quase ao nível de lenda, e eu fui contactado por alguns engenheiros que estavam na marca nesta altura e que me disseram que efetivamente nos primórdios da tecnologia Fire, quando começou a ser desenvolvida, a PSA estava também interessada nesta tecnologia, estava a participar na joint venture e depois afastaram-se da joint venture porque acharam que os custos de implementação de todos os processos de montagem destes motores iam ser muito caros e preferiram apostar não em motores mais desenvolvidos tecnologicamente, mas em modelos mais leves para controlar os custos. Recordo que a sigla Fire não tem nada a ver com fogo, tem que ver com a Full Integrated Robotized Engine. Isto eu não estou a ler aqui no guião, tive de me recordar de memória e não me enganei. E tinha uma particularidade, eram motores muito simples, muito fiáveis e que eram montados não por métodos manuais, mas grande parte da sua produção era feita de forma robotizada. Isto conseguiu diminuir imenso os custos do motor, também a sua complexidade, e eram motores, não direi à prova de fogo, por serem Fires, mas à prova de bala, e interessante como vemos uma sigla desportiva associada a um motor com apenas 1.1 litros de capacidade e 54 cavalos de potência. Números esses que fazem com que este carro seja capaz de atingir os Deixa-me 0 segurar a 100 outra vez km a por hora, camisa. acalmem-se, em 13,4 segundos e atingir uma velocidade máxima de 150 km por hora. Bolas. Quem tivesse coragem. Quem tivesse coragem. Quem tivesse coragem num carro destes, que efetivamente é um carro que tem dimensões muito comedidas mesmo. Aliás, já nos cruzamos várias vezes por unidades, tanto este 500 Sport, como também tem unidades depois mais recentes, e o carro manteve sempre as suas proporções, e, enfim. Eu acho que é um carro giro, é um carro diferente, tem preços muito interessantes ainda. Acredito que também será um carro que no futuro poderá ver o seu preço aumentar. E, inclusivamente, tenho que fazer uma referência a uma pessoa que é jornalista, é uma mulher, que é a Carla Ribeiro, que é jornalista do Público, que é responsável por fazer os automóveis do Público, tudo o que tem a ver com carros, e ela tem um 500 Sport. Olha, não sabia que a Carla tinha um 500 Sport. Tu vieste com o teu 1,80m e alguma coisa dentro de um 500, Miguel? Pá, via e confesso que já perdi algumas horas da minha vida a procurar unidades deste carro. Depois, por um ou outro motivo, A tua mulher? acabo por...
Eu acho que ela nem sabe que Tu vês eu esse gosto tipo de deste sites de Não, classificados? ela sabe, porque por norma eu evito passar tempo a ver filmes ou outras coisas que fazemos em conjunto para estar a ver, a procurar carros, a caçar carros. Eu tive assim, No olha, eu Pisca tive Pisca. assim de comprar um carro a um leitor e o carro estava em ótimo estado e foi por pouco, mas não, pá, não há lugar para tudo. Eu acho muita graça a este carro. Amarelo? Amarelo, sim. Eu se comprasse, teria que ser amarelo. Eu acho que é quase obrigatório. Ainda que haja unidades em cinzento e também, Sim, esse também cinzento, encarnado. os cinzentos também são muito giros. Eu também já os vi. E há imagens do Michael Schumacher a conduzir este carro Não sabia disso. à época. A grande, apesar de ser uma versão desportiva, este carro tinha uma particularidade, que era o motor não foi alterado para esta versão. A única alteração que a Fiat preconizou foi alterar as relações da caixa, uma caixa mais curta para lhe dar mais algum ímpeto e, tal como o Diogo dizia há pouco, ele ser capaz de atingir o 0 ao 100 numa fantástica cifra de 13,4 segundos. Tem prós e contras, naturalmente, este carro, mas um dos prós, sem dúvida, é a manutenção fácil e a disponibilidade de peças mecânicas, divertido de conduzir, prático para o dia a dia. É um carro pequeno, um carro que é muito fácil de utilizar em cidade. Os consumos também acabam por ser comedidos, afinal estamos a falar de um motor 1.1, por E isso sim, 735 kg de peso. não há muito por onde consumir, por assim dizendo. Por isso também não anda propriamente muito. 13,4 segundos de 0 ao 100 não é extraordinário, mas é uma peça bastante colecionável. E acho que com esta cor, como diz o Miguel, nesta configuração, se encontrarem unidades, vejam, porque Eu acho que o mais difícil é vale a pena. encontrar em bom estado. Sim. Eles estão um bocadinho maltratados. Ainda que, e é algo que não era normal nesta época, já tinha a carroceria galvanizada e, portanto, não é um carro que sofresse muito de corrosão com os anos. Problema, às vezes, arranjar peças para o interior, não para a mecânica, como o Diogo estava a dizer, que é relativamente fácil, mas para a mecânica. Nós, neste momento, conseguimos encontrar este carro em torno dos 1.500, 2.000 euros, o que são valores bastante simpáticos para ter um carro com uma condução bastante viva, olhando às dimensões E um carro modelo. com potencial, por ter uma sigla diferente, por ser uma marca que tem um posicionamento também interessante neste segmento dos compactos, dos pequeninos desportivos, Uhum. dos citadinos desportivos. Não é um 500 Abarth, mas existe uma, mas eu creio que existe uma versão Abarth depois deste carro mais... acho que havia um kit, mais exatamente. aliás, Estamos agora a aqui ver está. uma imagem, Exatamente, estamos a ver uma imagem. Muito sinceramente, eu preferia o carro sem o kit Abarth, que era um kit meramente estético, composto por para-choques dianteiro, traseiro, saias laterais e umas jantes especiais. Acho que nomeei tudo, mas eu sinceramente prefiro o carro sem o kit Abarth do que com o kit Abarth. Não Mais sei qual é que é a simples. vossa opinião. Mais Mais simples, não é? simples, sim. Eu não gosto muito da frente com aqueles Aqueles faróis auxiliares em baixo. integrados no para-choques, nem naquelas saias. Não é uma coisa que eu gosto muito. Mas reconheço que o facto de ter a sigla Abarth pode dar algum valor ao carro. E potência, não? Potência não. Quer dizer, há quem acredite que por colocar umas saias no carro ou um aileron ganha mais 20 cavalos e na tua cabeça até podes pensar, sim, eu tenho mais 20 cavalos, mas é só mesmo na minha cabeça, não é na cabeça do carro. Por isso, sim. Mas sim, aqui está uma unidade que, digo, se encontrasse um carro destes em muito bom estado, acho que era um carro muito giro. É, sem dúvida nenhuma. Acho que é daqueles carros que vale a pena procurar e estar atento nos próximos anos. E saindo aqui dos italianos, Guilherme, até porque eu acho que é um carro, e o Guilherme, a partir de agora eu não vou dizer mais nada, porque não há ninguém em Portugal que saiba falar melhor de determinado modelo do que o Guilherme. Já sei do que é que vais falar. Já sabe o que é que eu vou falar? Já. Não vou falar de 190. Não. Porque é difícil encontrar um 190 em bom estado pelo preço que tu colocamos, preço que nós colocamos aqui dos 5.000 euros. Neste momento é um bocado difícil. Mas vou falar de um carro que te é muito querido, até porque não foi o teu primeiro carro, este em específico. Se calhar se tivesse sido, não sei se estavas aqui hoje. Eu gostava que tivesse O sido. teu primeiro carro foi um Citroën AX 1.1, mas... Não, 1.0. 1.0. 1.0. 1.0, exatamente, 1.0. Um spot.
Spot tinha aquelas letras de lado, Spot. Exatamente, foi das Vermelhinho. últimas unidades, já havia o Citroën Saxo, o meu carro, a matrícula era GV, era de 96, já havia o Citroën Saxo nessa altura. O carro foi do meu avô, ele decidiu mais uma vez comprar, foi o terceiro ou quarto Citroën AX que ele comprou, depois ficou para o meu pai, depois veio para mim, ok, eu estou quase a chorar, não vamos continuar a falar do E meu falando primeiro carro. não do Citroën AX 1.0 Spot, mas falando do Citroën AX GT, porque é possível comprar um Citroën AX já com um bocadinho mais de Nervo? de salero, e muito especial. Queres falar-nos sobre esse carro? Posso, até podes comprar mais do que um. Temos o AX GT, temos o AX GTI. Infelizmente, abaixo dos 5.000 euros já não temos o AX Sport. Há muito tempo que essa versão superou não os 5.000, não os 10.000 euros. Está muito mais para a frente. É um carro que era uma verdadeira escola de condução. Leve, rápido, na versão GT, antes de ter o catalisador, tinha 85 cavalos, duplo carburador. Era um carro que conseguia fazer menos de 10 segundos de 0 a 100. E tínhamos também o Citroën AX GTI. Uma versão que antes de ser... chegou a ter 100 cavalos de potência, fornecidos por estas duas versões tinham um motor 1.4 de 8 válvulas, mas o Citroën AX GTI tinha 100 cavalos, e era um carro. Eu fiz muitos quilómetros ao volante de um modelo igual a este. Não és tu ali naquela... Ah, não. Não. Como podes ver, tem muito mais cabelo do que eu, esse senhor que está aí na... Estamos a ver uma fotografia Na de um imagem. senhor encostado a um Citroën AX numa foto promocional, provavelmente num caderno de imprensa do lançamento do carro, com um estilo que... podia ser o Guilherme, Podia. Miguel. Podia, claro. Podia. Repara no polo, na calcinha branca, enfim. Os óculos. Os óculos, um Beto, não é? um Betinho. Mas este era um carro que não nos convidava a ser Betinhos. Despertava em nós o nosso lado mais... Já que estamos a falar de um carro francês, o nosso enfant terrible. O carro tinha uma traseira muito viva. Era preciso ter atenção. Ou isso, ou a unidade que eu testei já não tinha o eixo traseiro nas melhores condições. Provável. É muito provável, mas era um carro muito giro e que havia uma versão que era a versão GTI que tinha inclusivamente, a versão Exclusive, que acho que teria aqui um pouco o espírito do Citroën AX, que era ser um carro leve, que já tinha ar-condicionado e tinha bancos em couro. Eu prefiro a versão GTI mais despida. Aliás, entre a versão GTI e a versão GT, como há uma diferença de cerca de 80 kg entre os dois carros, apesar do GT ser menos potente, na aceleração até aos 0 a 100 eram carros que eram muito equivalentes. Há quem diga que o Citroën AX GT, numa estrada sinuosa, coloca muitas questões ao GTI. Ainda é possível encontrar GTIs não em tão bom estado, abaixo dos 5.000 euros, mas o GT ainda é francamente fácil encontrar abaixo dos 5.000 euros. Carros que, mais uma vez, nós, há poucos anos esta parte, conseguíamos falar. Se alguém me dissesse há 5 anos, que um Citroën AX GT ou GTI ia valer mais do que 5.000 euros, eu dizia assim, daqui a pouco vão-me falar o quê? Que também vai haver moedas digitais que vão valer milhares de euros. Só faltava essa. E agora estamos a ver um carro exatamente igual ao que eu tive. Nesta cor, nesta mesmíssima cor. Eu vou tentar segurar as lágrimas. O teu não eram 3 portas? Não, o meu eram 5 portas e o nosso primeiro carro marca-nos sempre. É verdade. Eu não gostava do carro, eu odiava o carro. Eu soube que ia ficar com este carro com 16 anos. E eu, caramba. E há 2 anos, aquele tormento, 2 Exatamente. anos à espera do momento em que vais ficar com o carro que tu não queres. E eu esperava, o meu pai utilizou-o muito para ir para a caça, e eu esperava sempre, o carro vai acabar em uma valeta, vai acontecer alguma coisa, está a ser maltratada, exato. Qualquer coisa vai acontecer ao carro, até lá não aconteceu. Aliás, aconteceu, mas o carro era muito resistente. Resistiu a mim, resistiu ao meu primeiro ano de universidade, a ir e vir do Alentejo. Havia semanas em que ia e vinha todos os dias. Resistiu a um jovem lobo do volante, que conduzia o carro como se fosse o carro do Loeb, pelo menos era encarnado como o Citroën Xara que ele andava no Mundial de Rallys.
E era um carro, ainda me recordo do rapport da caixa. Em primeira dava 50, em segunda dava 90, em terceira dava 130, em quarta dava a velocidade máxima, que eu posso dizer, já prescreveu. O carro passava dos 160 de ponteira e quando colocava a quinta, perdia força. Não tinha força, e então a velocidade máxima era dada em quarta velocidade. 50 cavalos ou 55 cavalos. Muito, muito voluntariosos. Ainda hoje anda à procura dele. E nós encontramos, e temos que falar um dia sobre isso, só sobre isso, num podcast, que é o teu primeiro carro, as aventuras, que eu também já participei em algumas delas, É verdade. à procura do teu carro. E temos muitas histórias para contar, mas não vamos entrar por aí, porque senão isso dava outro podcast. E curiosamente, encontramos uma unidade no piscapisca.pt, o patrocinador deste podcast, um AXGT que está à venda por menos de 4.000 euros. É verdade, e parece estar em muito bom estado. Parece, tem 108.000 km, ao que parece também. Pintura original. Sim. Garantia. Originais. Garantia, também é o que parece. Está num stand. A única coisa que eu não gosto no carro é o facto de ter 5 portas. Okay. Não ser a versão de 3 portas. De resto, acho que está numa spec que eu gostava de ter. Aquele verde escuro. Se calhar com 5 portas poderá eventualmente ser mais barato do que com 3 portas. Pois não sei como é que... Se calhar é provável que tenha mais procura, naturalmente. Eu estou a pensar nisto. Eu também preferia ter uma versão de 3 portas. Isto é capaz de desvalorizar. Que é uma carroceria que, para infelicidade de muitos dos que gostam de carrocerias de 3 portas nestes segmentos de carros mais compactos, tenho praticamente dias contados, porque a maior parte das marcas abandonaram. Já não existe. Abandonaram todas. Existiam vários, desde o segmento C ao segmento B. Foi uma coisa que tivemos de dizer adeus. Enfim, é SUVs e mais SUVs, mas quem manda é o mercado, e as marcas também respondem aos modelos que têm mais procura, e efetivamente os modelos de 3 portas. Eu vejo por mim, que sou pai e tenho o Renault Twingo. Apesar do carro ter portas bastante amplas, não é a mesma coisa ter um carro que tem portas traseiras. Quem estiver à procura de um Citroën AX, tenha atenção que as unidades de primeira geração tinham um tablier que tinha tendência a partir, plástico péssimo, dos piores que nós podíamos encontrar nos carros franceses, que à época não eram conhecidos por ter os melhores materiais, mas que na versão pós-facelift isso foi solucionado e já não há nenhum problema em termos de tablier. E era um carro que eu gostava de voltar a ter na minha garagem, mais um. Pode ser que consigamos comprar o teu primeiro carro. Isso era fantástico. Se alguém desse lado estiver a ouvir isto e por acaso estiver na posse do primeiro carro do Guilherme, contacte-nos, porque seria um momento inesquecível. Temos de pensar mais sobre... Eu até tenho receio de ver como é que está o carro. A última vez que o vi não estava no melhor estado, e agora, envolvidos estes anos todos, deve estar ainda pior. Eu também não estou em grande estado, se repararem. Mas tudo tem solução. Tudo tem solução. Tudo tem solução, é verdade. É verdade. E com isto passamos para o nosso terceiro carro, quarto carro desta lista. É continuar. Vamos continuar e vamos regressar uma vez mais à Itália para falar do Fiat Punto Cabrio. Este é daqueles carros que eu recordo-me de ser lançado, recordo-me de odiar o carro, já que não tinha jeito rigorosamente nenhum, mas envolvidos todos estes anos, eu acho que o carro envelheceu muito bem. O que é que tu achas, Miguel? Eu acho que sim, concordo perfeitamente contigo. Ainda recentemente estive em Itália numa apresentação e vi naquele, não sei se vocês se recordam, havia um tom de azul assim meio elétrico e que vinha acompanhado precisamente desta capota que estamos a ver, uma capota também azul mais escura, e efetivamente este é um daqueles carros que está a ganhar muito protagonismo, e eu lembro-me perfeitamente de ler um artigo, curiosamente no ano passado, que dizia mesmo que este era um dos carros mais apetecíveis do verão à Itália no ano passado. E infelizmente, e por aquilo que eu tenho visto, porque também já andei obviamente a sondar, infelizmente é difícil encontrar uma unidade com a capota em bom estado,
E estas capotas em lona não são propriamente baratas de É uma substituir. reparação ainda significativa, sem Exatamente. dúvida. Mas eu diria que encontrando uma unidade em bom estado, cuidada e com a capota em condições, eu diria que é aqui um cabrio bem engraçado para uns belos passeios de verão. Não vai há muito tempo e nós, naquelas noitadas em que trocamos mensagens até, sei lá, até adormecermos a ver carros e a fales trocar sobre carros e a dizer e este e aquele, lembras-te de um Fiat Punto Cabrio que vimos? Demasiado Espetacular. bem. Lembro-me demasiadamente bem desse momento. Em muito bom estado e pensámos, será que sim, será que não? E entretanto, olhamos para o preço atualmente dos Fiat Puntos Cabras e pensamos, porquê é que não compramos o carro? O carro estava à venda, o carro estava novo. A capota? Novo. Era Tudo novo, tudo novo. capota nova. O carro era branco, tinha poucos quilómetros, era a versão com motor 1.2, não da Era versão cinza, facelift. era cinza prata e tinha capota azul. Não, era branco e tinha. Esse foi outro que nós vimos. Este que eu estou a falar, vimos dois na mesma 1.2? altura. É o 1.2 problema. de 60 cavalos, era branco e tinha a capota azul. Estava à venda perto do Porto. Tinha o histórico todo, poucos quilómetros, interior imaculado. O carro esteve à venda mais de um mês. Eu não sei do que é que nós tivemos à espera. Ainda existem muitas unidades, só que são unidades com valor baixo e por terem um valor baixo, naturalmente também o estado em questão, para colocar o carro em bom estado é necessário gastar mesmo muito dinheiro. Mas eu acho que o carro está a envelhecer bem, design Bertone, e acho que é tudo aquilo que uma pessoa espera de um cabrio. O carro, por incrível que pareça, tinha um comportamento dinâmico. Diz quem já o conduziu. Eu estive a ver algumas reviews atuais Ok. revisitando o carro e dizem que o carro tinha uma rigidez estrutural acima da média para os cabros daquela altura e que a experiência de condução era interessante. Mais interessante conduzir do que a versão 1.6, que tinha 90 cavalos, era a versão com motor 1.2 de 82 cavalos, que era um motor mais evoluído, consumia muito menos e andava, se não melhor, tão bem como a versão 1.6 que tinha na versão ELX. Mas, Guilherme, nem tudo são rosas no Fiat Punto. Há prós e contras no carro e os contras não devem ser tidos em conta para quem está à procura de um Sim, carro claro deste. que sim, naturalmente. Nomeadamente a questão de facto ser um cabrio e um cabrio já com uns anos envolve algum cuidado ao averiguar se aquela unidade está em bom estado do ponto de vista da capota, porque se calhar é um elemento um bocado caro de reparar, se tiver que ser reparado ou na totalidade ou pelo menos em parte, porque ela era relativamente frágil e para ficar a 100% se calhar precisa de algum cuidado. Eu vou continuar este é um daqueles carros que vou continuar a procurar. Um dos carros que eu não necessito de procurar, porque já encontrei, é o próximo carro de que vamos falar. E agora saímos mais uma vez de Itália e regressamos à França, não para falar de um Citroën AX, e agora é que eu estou-me a perceber que tenho muitos carros franceses. O Renault Twingo. Verdade. Um modelo lançado em 1993, um carro que foi uma pedrada no charco no cinzentismo automóvel que havia no início dos anos 90, um carro que exigiu coragem por parte da Renault para ser lançado e que pegou na fórmula da Renault Espace, o primeiro monovolume da história do automóvel, inventado pela Renault, e trouxe-o para o segmento dos citadinos. O que é que vocês acham deste carro? Eu acho que é um carro que envelheceu muito bem e que está agora, do alto dos seus 30 anos, a celebrar este ano, está a voltar a dar-nos bastante nostalgia de uma altura em que as marcas ainda usavam cores, conceitos um bocadinho disruptivos, e o Twingo é prova disso mesmo. É um carro que é de uma era em que a Renault também acabou por usufruir muito desta imagem. Um carro não é propriamente um carro que nós tínhamos muitos cuidados com ele quando andamos no dia a dia, um carro muito versátil, dava a ir a todo lado, com muito espaço, e que era inclusivamente apelidado por causa do espaço, o carro do amor, não é? É verdade. Os bancos conseguem, Eu estou a dizer é verdade. conseguem reclinar completamente e ficar uma cama. Até hoje estavas-me a mostrar um rapaz que tem um Twingo e que transformou o carro numa casa
itinerante, não é? É verdade, numa espécie de caravana, porque há espaço efetivamente para isso. Não que eu tenha experimentado. Curiosamente, eu agora recordo-me, isto não penso que não seja de todo deficiente O que é falar que vais dizer? que tu compraste o Twingo e pouco Sim. tempo depois foste pai. Não está correlacionado, posso-te garantir. A única correlação que podemos fazer é que conduzir este carro deixa-nos alegres, bem dispostos, porque o carro tem mesmo uma boa vibe. Eu acho que é este design, parece um animal de estimação que conquistou tantas pessoas. Havia quem não gostasse, quem levasse os carros muito a sério, mas eu acho que o Twingo, ao longo dos anos, perdeu o seu encanto porque também a Renault passou a tratá-lo de forma demasiado séria. Deixou de ser o Twingo como era na primeira geração. Descomprometido, alegre. Aquelas versões inicial, é que acho que aquilo é demasiado... não gosto. Não combina uma coisa tentar com a colocar luxo em algo que é suposto forçado, ser não é? básico. É forçado. Também acho que não faz sentido. Simples, com cores giras, porque acho que é o mais interessante. E aí é preciso encontrar bem, porque até neste tipo de segmentos em alguns mercados, e o mercado português não é exceção, se tentava ser um bocadinho mais comedido na escolha de cores, porque há sempre a ideia que na verdade não acaba por ser um facto, que seria mais difícil de vender um carro com uma cor mais berrante, com um interior mais berrante, mas hoje quem for à procura de um automóvel destes não vai procurar um Twingo secante, quer um Twingo que seja impactante. Por isso, aqueles que compraram unidades há uns anos, quando o carro foi lançado... Pré-facelift, anteriores a 2000. E que tem estas cores, giras, agora tem na sua posse um carro que, apesar de ser um carro que foi um sucesso, é um carro que é francamente raro de ver em bom estado e com cores interessantes. É porque este carro eu conheço o Twingo bem, por ter convivido com ele, tem vários problemas, nenhum deles é de fiabilidade, porque os motores 1.2, os primeiros lançados em 93 tinham um motor bastante arcaico, mas muito fiável, mas consumia um pouco. A versão que eu tenho já é uma versão que tem um motor 1.2 de 8 válvulas, um motor já Energy, com... creio, aos 55 ou 60 cavalos, o carro anda muito bem, mas falando dos problemas, é difícil encontrar peças, coisas tão básicas como os comandos da ventilação, como a antena, como a terceira luz de stop, ou mesmo os frisos das portas. É muito difícil encontrar peças para este carro, porque todos os outros, e os plásticos no interior também sofrem muito com a exposição solar. Mais ainda, o meu que tem uma capota em lona, quanto a mim é obrigatório. Eu acho que há os Twingos com capota de lona e há os outros, e eu sou do clube que gosta de ter a capota para abrir. Eu seja faça chuva, faça sol, é um exagero. Faça frio. Mas faça frio, faça calor, eu ando praticamente sempre, até porque tenho de passar todos os dias a 25 de Abril e gosto de abrir a capota e ir a pensar na vida. E no interior do Twingo parece que faz muitas vezes calor. É verdade. Até porque o meu não tem ar-condicionado. Mas... Agora descalçaste bem isto. Consegui. Ok, vamos avançar para o nosso próximo carro desta lista. Este bem ainda muito, muito, muito abaixo dos 5.000 euros. O Peugeot 205, outro carro que é um aniversariante. É um aniversariante. O Peugeot 205 foi lançado há exatamente 40 anos. E envolvidos os 40 anos, eu acredito que é um carro que tem um estilo que agora começa a gostar mais do que houve uma altura que eu olhava para as unidades mais básicas e não lhes dava valor. E dava sim aos 205 GTI, seja 1.6, seja 1.9, enfim, carros que preenchem o nosso imaginário, mas esses carros estão um bocadinho longe do orçamento, porque têm atingido valores completamente estratosféricos nos últimos anos. Há unidades... Mais de 20.000 euros. Sim, 20.000, no caso do 1.9, então é difícil me encontrar uma unidade com esse motor nacional e que tenha um valor minimamente
aceitável, e também já não é possível encontrar um 1.6 que tenha um valor aceitável, porque já superaram mais de 10 mil euros, em muitos casos mais de 15 mil euros, se forem unidades com poucos quilómetros em muito bom estado. Mas isto leva-me aqui também a um ponto importante, que é, para tentar encontrar estes carros, temos que mencionar o nosso patrocinador do podcast Autorádio, Pisca Pisca, porque em piscapisca.pt é possível encontrar carros destes. Todos estes carros que estamos a falar, vão lá certamente encontrar um que seja de vosso agrado, e se não for, tem que encontrar outro que vá ao encontro das vossas expectativas. Eu fiquei impressionadíssimo com a forma como tu colocaste o nosso patrocinador de forma natural, enquanto falavas do 205. Espero que fiquem contentes. E continuando no meu raciocínio sobre o 205, não querendo interromper e não querendo que as pessoas se vão embora porque querem saber mais sobre este pequeno diabrete francês. Este é provavelmente o mais sagrado número da história do construtor de Sochaux, o Sacré Numéro, uma alcunha profética que foi dada pela campanha publicitária inicial deste modelo. O 205 foi o modelo que, reza a história, salvou a Peugeot. Foi o 205 que se tornou o líder de vendas aparentemente invencível da arquival francesa, o Renault 5, e foi o 205 que deu o primeiro campeonato mundial de rallies à Peugeot. Foi o 205 que nos fez também apaixonar e temer pelo famoso lift-off, que quem já conduziu automóveis compactos de tração dianteira sabe bem o que é. E o Guilherme, queres explicar o que é o lift-off? Porque não te vou dizer que já devia fazer isto, mas ou que já devia ter este momento. Os carros, o estudo à frente, às vezes é difícil inserir em curva. E a melhor forma que nós temos é, às vezes, descompensar o carro, desacelerar abruptamente à entrada da curva para provocar uma deriva traseira, tirar de lá toda a massa e colocar tudo à frente. Só fiz isto porquê? Porque eu sei perfeitamente, estás muito familiarizado com isto, porque durante a tua adolescência conviveste com um carro de tração à frente. Eu convivi, pensei em muitos momentos que era um 205 GTI, era um Citroën, como já referimos, era um Citroën AX, mas é um carro não só do ponto de vista da condução, era um carro extraordinário. Eu nunca conduzi 1.9, só conduzi 1.6 e conduzi também uma unidade cabrio CTI do André Pires, que tem um carro em estado imaculado. Foi dos primeiros carros que eu testei depois de quando iniciámos a Razão Automóvel, ali na zona da Ameixoeira, mas infelizmente é um carro que já não conseguimos encontrar abaixo de 5 mil euros. Temos, no entanto, as versões normais, convencionais do 205, cada vez a valorizarem mais, unidades em bom estado, naturalmente, como esta que estamos a ver agora, que é uma unidade eventualmente com motor 1.1, completamente básica, porque é um carro muito importante para a história da marca, porque é um carro que, do ponto de vista do design, continua a ser um carro que nós olhamos e dizemos, sim, isto era o melhor que se fazia na década de 80. E Miguel, peço a tua opinião nisto, não é só uma questão de performance, não é só uma questão de potência, muitas vezes, que faz valorizar os carros, é também aquilo que ele tem e aquilo que ele significa para os amantes e às vezes para as próprias marcas. Sim, completamente. E tu recentemente escreveste um artigo, uma crónica sobre isso. Os carros são muito mais do que potência e do que performance. E há carros como este que são simples, que não têm números que impressionam, mas que ainda assim conseguem ter alguns trunfos na manga que nos convencem e que nos deixam de sorriso rasgado na cara. Eu tive um familiar que teve um 205. Confesso que não foi sempre um carro que me apaixonou. Tal como o Diogo disse no início, eu olhava para aquelas unidades muito básicas com aquelas lentes de ferro e aquilo dizia-me muito pouco. A menos que fosse um rally. Exatamente. Dizia-me muito pouco, mas é um carro que infelizmente eu nunca tive a oportunidade de conduzir. Portanto não posso aqui dizer como é que é conduzi-lo, mas foi um carro que foi crescendo em mim ao longo dos anos. E atualmente é um carro que obviamente não me deixa indiferente. Vamos fazer um pedido. Se alguém desse lado tem um Peugeot 205, por favor venha à Razão Automóvel para o Miguel,
o poder testar, e pode ser que seria até muito giro. apareça no nosso canal de YouTube. Era interessante, não era? Pá, eu assino já. Se tiverem eu assino já isso. um carro interessante desse lado, desta lista, falem connosco, e Seria muito divertido. porque seria certamente interessante. Não era esse carro que tinha uma versão Lacoste e que nós vimos há uns meses que estava à venda e que foi por pouco também que não decidimos? Não foi por pouco, porque nós nunca íamos. Nós temos este problema, às vezes falta-nos convicção no momento de firmar o Esse negócio. carro já valorizou entretanto. Eu lembro perfeitamente de tu me mandares esse carro. Eu Isto passo. é Estava tudo inacreditável. certo. Não é um GTI, não é uma versão Lacoste, é uma versão especial. Estes carros têm Teto de potência- abrir. Exatamente, isto são tudo detalhes que nestes carros valorizam. O facto de ter teto de abrir, o facto de ter. Naturalmente, há carros mais recentes que têm outros atributos, como ar-condicionado, que estes carros não tinham e que também acabam por valorizar. Mas antigamente, uma unidade com um teto de abrir, se calhar vale mais do que uma unidade que não tem. Mas são aqueles pequenos detalhes que depois. Pronto. Tenham atenção também se tem teto de abrir, se não entrar água dentro do carro. Mas peçam para ver o carro num dia de Mas não chuva. era essa versão não era um teto de abrir, na verdade. É, Aquilo era quase uma versão cabrio como o meu Twingo. Era um teto que abria Era muito. Era um carro que, olhando para uma oportunidade que surgiu na altura, porque cruzamos-nos com o carro online, foi uma oportunidade perdida, porque certamente que é um carro que vai valorizar. E o que estavas a dizer, Miguel, é a mesma coisa, isso é o que eu sinto, por exemplo, com o Twingo do Guilherme. O Guilherme no último podcast disse que o Twingo que precisa de obras, precisa de levar pintura, levar determinados detalhes. Mas o facto de podermos olhar para aquele carro e dizer, ok, vou pintar o carro, meter-lhe os para-choques impecáveis, uma moça ou outra tirar, arranjar a capota e o carro não tem jantes de liga leve, tem como estava a fazer, tem aquelas jantes Agora tem uns tampões de ferro, horríveis. e o teu tem uns tampões horríveis, tirar os tampões fora, pintar as jantes de ferro bem pintadinhas, e a simplicidade, o aspecto, um carro simples, fica impecável. O mesmo se aplica ao Peugeot 205, que é um quarentão. E se naquela altura salvou a Peugeot, veja-se o que a Peugeot é hoje como marca e aonde chegou e o sucesso que está a ter. E este carro faz parte da história de uma marca que hoje é uma marca importante. A Peugeot teve 2 momentos fulcrais na sua história, e ambos no segmento B que a salvaram. As coisas estavam muito mal para a Peugeot quando lançou o 205, e o 205 permitiu dar a volta, e mais tarde foi não o 106, mas sim o 206, que foi um verdadeiro sucesso de vendas, e nessa altura a Peugeot também estava em maus lençóis. Envolvidos estes 40 anos, a Peugeot é líder nacional, é a marca que mais vende em Portugal, só para nós vermos como as coisas dão a volta. E agora, abandonando Itália e abandonando França, já temos estado a mencionar carros muito destas geografias, vamos falar de um carro alemão, um carro que foi polémica a sua entrada nesta lista. A nossa equipa reuniu-se e ainda não reuniu consensos. Estamos a falar, Miguel, do Audi A2. Isso mesmo, e vou já esclarecer isto. Eu fui uma das pessoas que fez aqui alguma força para que o Audi A2 estivesse nesta lista, porque foi um carro muito importante, apesar de, em termos comerciais, ter sido Foi um fracasso, um fiasco. flop. Pronto, não há outra maneira de o dizer. A Audi gastou imenso dinheiro a desenvolvê-lo e perdeu imenso dinheiro a não vendê-lo, neste caso. Mas é um carro muito importante, não só por causa da sua imagem. Ainda hoje é um carro que eu acho que é esse nível, e eu sei que isto é polémico, mas eu acho que esse nível ele envelheceu bem. Não. Eu acho que sim. Eu por acaso tento linhas, a concordar com o Miguel. É um acho carro que muito bem Ei, executado, caramba, com eu não linhas acho nada. muito definidas. Mas pronto, mas acima de tudo e uma das coisas que tornava este carro tão importante na altura é que ele foi o primeiro carro compacto a ser construído em alumínio. E Eu até vou lavar os olhos, aliás, uma nota importante. porque eu acho o carro horrível. O Audi Por A2, acaso, naquela época, o Audi A2, a par do Audi A8 e do Honda NSX, era o único carro que tinha construção em alumínio. É verdade, a carroceria, que era um dos problemas. Alguém bate no carro
que é algo que Tinhas enfim, a conta... é um favor que faz à humanidade. Ok, eu estou a exagerar. Comprar- O carro não... eu gosto de não gostar do carro, mas agora que estou a olhar para ele e que tenho os olhos já de uma pessoa mais vivida, mais experienciada, que já está à porta dos 40, consigo olhar para o carro e dizer, que engraçado, se encontrasse uma unidade destas abaixo de 5.000 euros e não tivesse o motor manco, o motor 1.4 E 300 TDI mil quilómetros. e 300 mil quilómetros, era capaz de comprar. Miguel, desculpa. Agora, retirando aqui da conversa estas considerações do Guilherme, porque ele é contra o carro estar aqui, portanto vamos avançar. O Classe A, que era o grande rival do A2 e que foi infinitamente mais bem sucedido. Não está nesta lista, pois não? Não. Eu creio pronto. que eu creio que não. Senão eu abandonava o podcast já. Pronto. No entanto, foi um carro que até teve uma estreia interessante. Teve. Eu de virar cabeças. De virar cabeças. Teve uma estreia que foi muito animador para a Mercedes, mas isso é outra história, por acaso. Mas falando aqui deste e para quem não sabe, e também não convém estar aqui a abrir uma porta ou a abrir uma janela e a fechá-la logo. O Mercedes-Benz Classe A, no primeiro teste do Alce que foi realizado, Atropelou o Alce. captou. Isso, pronto, levou ali a uma série de considerações. O problema foi resolvido, a Mercedes resolveu o assunto. Colocou Na altura, ESP no carro. exatamente. Na altura o carro fez manchetes que chocaram as pessoas, porque as imagens eram um bocado dramáticas, eram capas com o carro captado. Eu recordo-me da revista Turbo com essa Sim. capa. E lembro-me inclusivamente de ver isso icónica. nas notícias. De ver no jornal. Sim. O que para uma marca como a Mercedes... Mas a honra seja feita ao A2, apesar do seu insucesso comercial, tinha melhor construção que o Classe A. Na minha opinião, tem um estilo muito interessante. Agora, efetivamente, a ambição deste projeto, e se calhar, muito provavelmente do lado dos custos, mesmo para quem ambicionava comprar um Audi A2 e mantê-lo, as coisas não eram muito fáceis. Eu acho que talvez tenha sido o carro certo na altura errada, porque se calhar naquela altura as pessoas ainda não estavam... ainda não olhavam para um carro daquele segmento à procura de qualidade e não conseguiam justificar o valor que a Audi pedia por aquele carro num carro tão pequeno. Talvez se fosse... Não hoje, porque os utilitários estão a perder nas vendas e toda a gente quer SUVs. Mas tivesse sido alguns anos mais tarde, talvez o sucesso do carro tivesse sido diferente. E foi uma altura bastante interessante da Audi. Tivemos este A2, tivemos o A4, o A6. O A6 também tinha esta linguagem estilística e é o carro, quanto a mim, era muito giro. Isto é polémico. Mas ok, eu vou dar esta de barato para vocês. O carro merece. Aquilo o que é carro merece importante estar dizer-se, para se ter a noção, é que do ponto de vista de vendas, o Audi A2, ao longo da sua carreira, entre 99 e 2005, e eu estou a ler, porque não sei os números todos de cor, mas no website da Razão Automóvel há um artigo sobre o Audi A2 super completo, escrito pelo Fernando, que é uma excelente cábula para este momento. Foram vendidos quase 177 mil unidades, comparando com o primeiro Classe A, que vendeu 1,1 milhões de unidades. Isto é uma cabazada da Mercedes histórica. E para terem ideia, as perdas da Audi, que pelo menos aquilo que se sabe com este modelo, foram mais ou menos 1,3 mil milhões de euros. Coisa pouca. Aliás, outra das coisas que também se sabe é que os custos de produção do A2 eram inclusive superiores aos de um Golf da altura. E penso que isto também já diz bem depois naquele que foi o principal problema do carro, que foi Era o preço. efetivamente o seu preço. Se estiverem à procura de um A2, há várias coisas que devem ter em conta, naturalmente, além do estado da carroceria. Eu pensei que era o estado mental. Não sejas assim. Não sei, eu estou carro- a exagerar. Não é eu assim estou a tão exagerar. mau. E além disso, é um ícone Daquilo. Não, O grande repara, problema- foi um carro que foi uma ideia que aquilo não correu bem. Mas isso não significa que Mas seja um temos que produto mau. aplaudir o esforço, eu acho. Sim. A Audi pegou naquilo que fazia nos segmentos superiores e tentou aplicá-lo a um segmento mais convenceram. baixo, compacto. Convenceram. E
é um carro que eu aprecio bastante. Infelizmente, hoje em dia é muito difícil encontrar uma unidade abaixo dos 200 mil km. Tenho mesmo que procurar muito. E esse é mesmo um dos maiores contras, a meu ver, deste carro. Outro dos contras é o interior. O interior estava muito bem executado e é um interior que eu também acho que envelheceu bem, mas aqueles botões tendem a desaparecer com o tempo. O rubber touch, não é? Exatamente. Que os carros do grupo E eu sei Volkswagen do que tinham à falo época. porque os meus pais têm uma Audi A4 carrinha dessa altura e há botões que já não se leem. O resto está magnífico, devo dizer, mas os botões já não se leem. Mas encontrando um A2 com uma baixa quilometragem, com a carroceria em bom estado, eu acho mesmo que é um carro que ainda faz sentido comprar pelo preço certo, e eu acho mesmo que ele vai valorizar no futuro. Vamos, só o tempo o dirá. E agora passamos para um carro que é exatamente o oposto do Audi A2. Oposto por vários motivos, e vamos falar do Opel Tigra. Oposto porque era bonito, mas não foi tão bem desenvolvido, ou seja, em termos de engenharia ficou um bocadinho aquém daquilo que se exigia de um carro que se dizia desportivo, e ao contrário da Audi, a Opel teve muita preocupação com os custos, tanto que o interior era decalcado do Opel Corsa, e nem ao nível das motorizações. A Opel se esforçou muito porque só estava disponível este carro com a motorização 1.4 e para quem quisesse um pouco mais de potência, o motor 1.6 do Corsa GSI, mas estas duas motorizações, fosse qual fosse, não eram propriamente não faziam do Opel Tigra propriamente um carro tão rápido quanto o seu look deixaria adivinhar. E tens alguma unidade no pisca-pisca que possas... Não sei se temos alguma unidade. Eu creio que sim. Então, olha, temos uma unidade do Audi A2 abaixo dos 200 mil km, olha, tal como eu tinha sugerido. Olha, giro. Bastante giro Estamos até. a voltar atrás, sim, E mas com- de qualquer forma, com o interior isto foi para creme. ti, Guilherme. Acho que a nossa Regi está a dedicar este momento a ti. Está aqui, estás a gostar. 75 cavalos, 199 Tem a minha atenção. Como as jantes mais básicas, ou seja, naquele Está o registro exterior. que tínhamos falado, da simplicidade dos carros desta altura, nacional, e não está nada mal, não. Não está nada mal. Nada mal. De facto. E com as jantes originais e tudo. Mas voltando ao Eu creio que, Opel Tigra. eu creio que existe. Nós temos um Opel Tigra e a nossa Regi pode facilmente encontrá-lo no guião deste podcast. Basta carregar no link do modelo e vão encontrar um Opel Tigra azul que está em piscapisca.pt e que tem a Calhar já módica foi quantia. Pode ter sido vendido Acabou- enquanto... Eu estou a vê-lo. Isto, tem a módica quantia de 169 mil quilómetros e os tais 90 cavalos loucos que tinhas falado há Não eram assim tão loucos. Mas Para o esse João, carro eu dou de imaginem o João. Eu gostava de ter Que- o João aqui. Imagina o João, que é um aficionado de Opel e quanto mais antigo melhor, o jovem João dizerem: João, temos aqui uma coisa para ti, parabéns meu filho, tu fazes anos, um Opel Tigra. O João, Acho que não o o João conhecemos, ia o à João lua. colapsava e nunca chegava a testar o carro. Aliás, hoje em dia, se dissesse isso ao João, ele ia... Aliás, minto, eu acho que a reação do João era: é um Tigra, eu preferia uma Astra carrinho porque tem mais espaço. É o nível de racionalidade do João nestes assuntos. E agora, finalmente, estamos a ver esse tal Opel Tigra. De facto, o carro foi impecavelmente bem desenhado. Mas era só aspecto. Era só aspecto. O chassi deixava um pouco a desejar, porque depois deste aparato todo nós também queremos que ele concretize em estrada, e efetivamente não era o que acontecia. Tenho uma vaga ideia de um português ter ganho um concurso de design internacional com uma versão pick-up do Opel Tigra. Uma coisa mesmo portuguesa. Vamos pegar num coupé e vamos transformá-lo numa pick-up. Mas eu lembro-me que o carro estava muito bem executado, ao contrário, na minha opinião, daquilo que não os designers, mas sim os engenheiros da Opel fizeram, porque acho que só metade do departamento é que fez o seu trabalho.
Prós deste carro, fiabilidade, abundância de peças, estilo, contras, as prestações. As prestações eram terríveis e foi também, nos loucos anos 90, um dos grandes alvos de tuning, saias e fibra para cima do carro, que transformavam um carro num sistema de som ambulante, em muitos casos. O que é que aconteceu a esses carros? Eu acho que simplesmente Não sobreviveram. desapareceram. Eu agora tenho pena. Sim. Eu não. Não tens. Eu tenho pena. Eu gostava de que tivesse alguém... hoje tem alguma vergonha, como nós temos vergonha de muitas coisas que fizemos na adolescência, e que tenha guardado o carro porque diz assim, ok, eu gastei aqui muito dinheiro, não vou destruir o carro, não vou regá-lo com gasolina, vou guardá-lo. E agora vou ouvidos todos estes anos, 30 anos, desde ok, se for do início da década de 90, vou tirá-lo novamente à rua, e eu acho que era capaz de certa forma, apreciar, porque era um tempo descomplexado, as pessoas colocavam mesmo o seu gosto, ou a falta de gosto, aquilo que entenderem, nos carros. Aquela carpete leopardo um pouco por todo lado, os Ou no toques em capô. fúcsia e ou os no capô, e os LEDs também, e enfim, nunca mais vi carros assim. E se calhar provavelmente porque o tuning visual, como tu dizes muito bem, não é barato, e nos últimos anos acho que houve mais uma busca, provavelmente, pelo menos em Portugal, pela tentativa de melhorar a performance, do que gastar simplesmente e investir dinheiro em aspecto, em sistemas de som caríssimos, em funções de subir e descer a suspensão. Ou as portas, aquelas portas tipo Lamborghini, Sim. em utilitários, Não serviam para rigorosamente nada, Mas ser tinham acrescentar pinta. peso. Pois é. mas tinham pinta. Não sei o que é que se passa comigo. Voltando eu estou com receio de um dia olhar para carros que eu não achava hediondos e começar a gostar dele, sei lá, um Audi Lancia A2. Tesi ou um A2, ok, ou um Audi A2. Não é tão idiota como eu estava a dizer. E De o facto, Lancia estava- Tesis, mas Não vamos. Vamos sair de Alemanha ou continuamos? Continuamos na Alemanha. Continuamos. German Cars. German cars. E vamos para, mas continuamos rentos ao chão. Continuamos rentos ao chão, num modelo que, olha, reparem que o carro, para já, claramente, quem nos está a ouvir, vá por favor ao YouTube e veja isto. Claramente que nestas imagens de imprensa colocaram um alemão ao volante que era tão alto que a cabeça dele quase que passava por cima do vidro do carro. E estava a conduzir com a pala à frente. Os alemães estão habituados a conduzir com coisas à frente, nomeadamente estrelas e miras e coisas assim do género. Isto foi um carro que foi produzido entre 2003 e 2005. E há aqui um facto curioso. E vamos já a título de introdutório, que foi algo que hoje na nossa redação muitos disseram isto com bastante interesse e orgulho. Um deles foi o Fernando, que é um confesso apaixonado por esta pessoa que eu vou enunciar de seguida. Todos somos, acho. Todos somos, é verdade. Que este era o carro dia-a-dia de Gordon Murray, o pai do McLaren F1, e foi o carro dele dia-a-dia durante vários anos. E depois há aqui o Fernando acrescentou ainda um detalhe hoje, quando estávamos a falar sobre o podcast, que havia supostamente um plano para introduzir neste carro uma caixa manual e que seria o Gordon Murray até para participar no desenvolvimento, e por isso é que o carro, na verdade, estava a ser usado por ele, mas enfim, isso são outras histórias que provavelmente estão bem enterradas no website da Razão Automóvel, escondidas lá por dentro, por isso vão à nossa pesquisa e tentem pesquisar por estes. Pode ser que encontrem coisas, encontra-se lá coisas incríveis. 43 mil Roadsters produzidos, motor a gasolina 3 cilindros, 0,6 ou 0,7 litros, Os motores da Smart eram mesmo pequenos. turbo, Caramba, intercooler. bolas. Parece que estamos a falar de um motociclo 3 cilindros, Completamente. 700 cm cúbicos, 900 cm cúbicos nas versões mais potentes, na versão Brabos. Essa não consegue encontrar seguramente abaixo de 5 mil euros, mas o carro tinha tudo para ser um carro icónico aos dias de hoje. Baixo centro gravítico, bem resolvido em termos dinâmicos, um aspecto, quanto a mim, fabuloso, só que depois era animado por uma caixa anímica robotizada que estragava ali parte da experiência, e a direção também acho que não era caixa é terrível. não era espetacular. Tanto que o Gordon Murray
juntou uns amigos. Porque é que nós não fazemos isto também? Ao fim de semana, juntamos uns amigos. Porque é que vamos? Olha, vamos tentar comprar as máquinas que estavam na linha de produção do Smart Roadster e foram produzidas apenas 43 mil unidades. Não se venderam. O carro não foi nenhum sucesso comercial, um pouco também à semelhança do Audi A2, porque era caro. Porque era difícil justificar o preço por um carro com um motor tão pequeno e deste segmento, mas era bom. Eu gostava de voltar a entrar numa máquina do tempo e conseguir ajudar o Gordon Murray, o pai do McLaren F1, a comprar a maquinaria que fez o Smart Roadster e a resolver os problemas do carro. A dar-lhe toda a dignidade que ele merecia e que ele aspirava a ter e nunca teve. Nunca teve. Um motor... Mas isso não significa que não seja um bom carro para considerarem, até porque tem muito mais atributos que não vou dizer que escondem aquela caixa. Aquela caixa é uma caixa que a Smart tinha no Fortwo também, salvo erro, penso que era a mesma caixa, não é? E acabava por ser uma caixa má. Eu nunca tive a oportunidade de experimentar um Roadster, mas o Fortwo várias vezes e, meu Deus. O carro parecia um carro inglês, porque em cada mudança ele fazia, com licença, Exatamente. com licença, e parava, nós quase que batíamos com a cabeça no volante. É verdade, tenho de mudar de relação. Ok, vamos continuar. Desculpem. E o carro avançava. Problemas do Smart Roadster, a quem estiver a pensar procurar o carro. Não é um carro mecanicamente fácil de mexer, a acessibilidade não é melhor, o volume de peças também é muito escasso, mas é um carro que, se bem mantido e na cor certa, é um carro que ainda faz virar muitas cabeças. E falando de carros que têm a cor certa, e agora se calhar mudando de nacionalidade e passando novamente para a França e para uma marca que, Guilherme, e não quero que isto seja um podcast sobre os carros, 5 mil euros podem comprar e que tendencialmente o Guilherme teve carros destas marcas. Um Citroën C3 Pluriel, que já é um carro muito mais recente do que o teu Citroën AX. Mas, Miguel, tu... olhando para este Citroën C3 Pluriel, e quem nos está a ouvir vai pesquisar, se puder, se não estiver a conduzir, se não, para o carro e recorde-se deste modelo. Não façam isso, que o carro não sejas assim, estás outra vez, não chegamos a... Vamos deixar entrar aqui... Vamos entrar no espírito. O carro tinha soluções efetivamente interessantes, nomeadamente a nível daquilo que era possível fazer com a bagageira, de abrir o carro todo, depois... A própria capota. No final do dia podias ir com o carro para o campo, enfim... Não estou aqui a indiciar que poderias ir para lá fazer, por exemplo, o mesmo que farias com um Twingo, mas fazer um piquenique, uma coisa interessante e com cores também muito à altura. Miguel, este carro custa menos de 5 mil euros? Custa menos de 5 mil euros, efetivamente, mas já está valorizado. Sobretudo se optarem por uma cor vivaça como esta que nós estamos aqui a ver. O carro tinha também um tom de verde que se vê não com muita frequência, mas confesso que cada vez que vejo olho duas vezes. Não é um carro bonito, mas tem a sua graça. Mas é um carro engraçado. Este eu consigo compreender. Não é um carro bonito, mas é um carro engraçado. Pelo menos é essa a minha opinião. É divertido. Como o Diogo disse, tinha aqui soluções diferentes e inovadoras, mas ao mesmo tempo eu olho para aqui e olho para esta capota quase inédita e vejo problemas. Despesas. Problemas caros. Despesas. Exato. Até porque a capota tinha várias maneiras de tirar. Podias tirar como tiras, por exemplo, no Twingo, que é só recolher a capota, podias tirar desmontar o carro. E tinhas que arrumar os pilares em algum lado. Mas... E meter a música alto, porque acho que este carro tinha padecido um problema de ruídos parasitas bastante grande. Mas à medida que o tempo passa, eu acho estes Citroën 2 cavalos, Renault Twingo, estes carros que eram menos cinzentões, mais diferentes e descomplexados, estão a ganhar protagonismo. Estão a envelhecer muito bem. Fiat Punto Cabrio. Exatamente. Um Fiat Punto convencional. Ok.
Ainda me recordo de ser novo e ver aquela sigla a dizer 6 Speed atrás e dizer, ai caramba, este carro tem Sim. 6 velocidades. Era mesmo. Boa. Isto deve voar. Isso é um ícone das traseiras dos carros daquela altura, o 6 Speed do Fiat Punto. Mas eu acho que ainda é cedo, sabes? Para o Fiat Punto, se calhar, chegar àquele ponto em que as versões mais mundanas são versões interessantes. Se calhar faltam alguns anos para nós olharmos, não há 20 e tal anos. Eu creio que não estou muito fora do... É que às vezes acho que ainda tenho 20 e tal anos. Por isso é que, É melhor não pensar no tempo. mas não há 20 e tal anos, vamos pensar assim, que o Fiat Punto foi há 20 anos, eu acho que foi há mais, mas não interessa. E se calhar olharmos para ele daqui a... Quando ele fizer 40 anos, como ao 205, e olharmos para aquelas versões mais básicas, que estejam impecavelmente bem mantidas e que provavelmente vão ser versões do agrado. Eu acho que essas versões, estes carros, mesmo sendo às vezes versões normais, se estiverem em bom estado, têm sempre o seu valor. Sim, O difícil é arranjar às vezes modelos que, independentemente da versão, sejam carros com interesse, com apelo. E, por exemplo, olho para o Fiat Uno. O Fiat Uno, uma versão bem estimada, com poucos quilómetros, eu fico a olhar para o carro e dizer, caramba, isto está aqui um testemunho de uma época, de um tempo, e este carro era uma solução de mobilidade para milhões de pessoas. Adoro carros. Para a minha mãe, o primeiro carro dela foi um Fiat Uno. Foi um Fiat Uno. Foi o primeiro carro de muitas pessoas. Mas passando de carro e deixando o pluriel, os problemas de capota, se conseguir encontrar uma unidade com a capota bem resolvida, acho que tem potencial para habitar na vossa, até inclusivamente na minha garagem, até porque havia muitas versões com ar-condicionado e eu acho que esse é um opcional ou um extra muito importante. É impressionante como neste podcast, sobre todos os carros, tu já me daste ideias. Basta um discurso meu e do Miguel sobre as cores, sobre tu gostas tanto de automóveis que dizes logo, na minha garagem, inicialmente o Pluriel era um carro, que horror, eu não quero, agora já diz que pode tê-lo na garagem. Isto é um problema, isto é uma patologia, está identificada, e esta mesa é uma mesa que daqui para a frente vai ser uma mesa é uma espécie de confessionário. Vocês estão-me a recuperar. Em primeiro lugar, vocês estão-me a recuperar, porque eu parto para este podcast com ideias pré-concebidas que tinha dos carros, e como muitos de vocês consumia, devorava revistas de automóveis, algo que ainda faço atualmente por gosto e também por necessidade profissional, e lembro-me de dizer, epá, que horror de carro, não gosto nada deste carro, este carro nunca devia ter existido. E hoje consigo olhar para o carro e dizer, ok, está aqui uma ideia interessante, gira, eu via-me ir para a praia com o carro ou passear com ele. E o mesmo posso dizer do carro que vamos falar agora, do 206 cc. No início dos anos 2000 tivemos uma praga, e isto acho que posso dizer que foi uma praga, que foi os Coupé Cabriolet, carros de segmentos que hoje seriam impensáveis a terem versões Coupé Cabriolet, e não me venham com histórias, eu acho horrível o Megane CC, a versão Coupé Cabriolet, ou por exemplo a versão do 307, que também era o Coupé Cabriolet. Acho que são carros horríveis e hediondos, com uma traseira mal resolvida, que eles tiveram de atabalhoar aquilo para conseguir. Uma coisa não casava com a outra. Não casava com a outra, mas com o Peugeot 206 eu não vejo nada disso. Eu vejo um carro que, do ponto de vista estético, continua... Agora é o Diogo que não concorda. Não. É que eu temo que isto seja por esta imagem, e quem está a ouvir não está a ver, mas está uma imagem há algum tempo do 206cc. Eu temo que o Guilherme tenha mudado de ideias nos últimos 30 segundos. Mas não, eu estou a brincar, porque já falamos sobre isto várias vezes. Isso aqui, nada contra o 206. Tu já me tinhas dito que gostavas... É verdade, eu tenho a mesma opinião que tu. E este carro, e agora esta foto traseira, numa das cores que eu mais gosto, que é, ao contrário de muitos automóveis que em prateado parecem só mais um carro, este carro em prata, com as jantes também prateadas, é um carro que fica... sofisticado. Exatamente. Com aquela tampa do depósito de combustível também prateada, enfim. E tinha versões especiais, este carro tinha versões também icónicas. Nomeadamente, se bem me recordo, a versão Roland Garros. Exatamente. Que também vi no 205.
verde, assim, a verde Com aqueles estofos castanhos, salvo erro, de creme, castanho, um ou creme escuro. creme escuro, exatamente. Curiosamente, uma à parte, pela primeira vez estive em Roland Garros muito recentemente. A jogar ou a ver? Não, a jantar. A jantar. A jantar. Ok, desculpa, a zona de Paris. Eu jantei no edifício do Corte. Complexo? No complexo. Sim, no complexo. E comeste bem? Muito bem, foi fantástico. Não foi a convite de uma marca francesa, mas eu não posso dizer o que é que fui lá fazer. Ainda. Quanto tempo vamos ter de esperar para ouvir falar sobre isso? Acho que não vou, nunca Nunca vamos. nunca vai acontecer. Quem não está a perceber aquilo que nós estamos a dizer, infelizmente há muita coisa que nós sabemos sobre o setor automóvel e as novidades que vão surgir nos próximos anos, das quais estamos impedidos de falar por sigilo profissional. Há eventos que nós vamos, onde temos a oportunidade de falar com os responsáveis de desenvolvimento dos modelos, dar-lhes a nossa opinião, e posso, à parte disto, dizer que em alguns desses eventos, por exemplo, falando de um caso que ao dia de hoje, e já passou bastante tempo, é público, uma equipa portuguesa mudou completamente o rumo que estava a tomar o modelo, que foi a versão carrinha do Renault Megane. Foi um grupo de portugueses ver o carro, e o nosso mercado era e continua a ser muito significativo para a Renault, que liderou durante décadas o nosso mercado, e disseram não, a traseira não está bem conseguida. E a equipa de design, tendo em consideração aquilo que naquele evento exclusivo tinha sido dito, não só por jornalistas, mas também por responsáveis concessionários, mudou, devido a Portugal, o design do Renault Megane. Já no caso do Megane CC, não foram portugueses. O problema desse carro foi talvez não ter sido visto por portugueses antes de ter sido lançado. E vamos agora deixar, já vimos, e corrijam-me se eu estiver enganado, já vimos carros italianos, franceses e alemães. Parece uma anedota. falta uma coisa para rematar o 206cc, que são os prós e contras, e muito rapidamente os prós do 206cc, a disponibilidade de peças. O 206 é um modelo que foi vendido, com bastante sucesso. O comportamento, o estilo e a tendência de valorização, que é uma coisa que estamos aqui hoje a falar. Estamos a falar de carros que potencialmente poderão valorizar, e este está no grupo daqueles que nós achamos que potencialmente poderá valorizar. Sempre em ótimo estado, com atenção aos contras, que no caso deste carro, a capacidade da bagageira, se procura um carro para ir de férias, atenção, tem que ir leves. E os espaços dos bancos traseiros, alguns problemas eletrónicos que, ao que parece, existem. O carro tinha 4 lugares. Eu penso que sim. Sim. Eu acho que não. Sim. Ou então os lugares são tão pequenos que não cabe lá ninguém. Mas se tem encostos de cabeça, eu creio que tem 4 encostos de Eu cabeça. não tenho. Exatamente, olha ali, pequeninos ali, estás a ver? Não é ali, não tem um lugar atrás? Tem. Não? Eu gostava de ver, era alguém a caber ali atrás. Pois. Enfim. Se calhar o Afonso. Não, acredita. Quanto mais pequenos são os seres humanos, mais espaço necessitam. Eu vejo isso não só quando o coloco no carro, porque preciso de levar cadeiras e preciso de levar todo o tipo de acessórios, como vejo quando chega à altura coisas tão básicas como deitá-lo. Eu tenho uma cama larga e ele consegue ocupar mais espaço do que eu e a minha mulher juntos. Não é um bebê propriamente grande. Mas isto resolve-se com uma resposta que podes ter à seguinte pergunta que eu te vou fazer. Agora tens que responder muito rapidamente. Ok, está a contar. Estás preparado? Tu, vai. Manda. Compraste um 206cc. Pensa assim. Tens 530 euros no bolso, que é aquilo que te sobra para a unidade que está no piscapisca.pt. Sim. Dos 5.000 euros. Consegues comprar um outro lado? Não. Não outro lado onde pudesse pôr o meu filho. Não ia colocá-lo. Então é melhor comprares um Audi A2. Mas este carro de facto não lida bem com compromissos familiares. É um carro para quando nós não queremos ter compromissos familiares, ou queremos deixar os miúdos com os sogros ou com os nossos pais e ir para um passeio. Como dizias, o carro tem uma dificuldade que é os carros, aliás, de resto, os carros franceses e os carros alemães, tirando uma ou outra marca, há muita dificuldade em encontrar peças a partir de uma determinada idade. Algo que
Não acontece com o carro que vamos ver de seguida, que é um modelo inglês, e os ingleses, eu acho que são dos povos que mais gosta de automóveis e que melhor sabe viver os automóveis. Que melhor trata os E que melhor trata os automóveis e que os usa. Principalmente que os usa. Os ingleses não têm receio nenhum de utilizar os carros. Não são como, por exemplo, os americanos. Comprem o carro, agora vou metê-lo numa redoma de vidro, nunca mais vão andar nele e depois daqui por uns anos vão vendê-lo a valer milhões. Não, os ingleses gostam de andar com os carros e de usá-los e de experimentá-los. A eles devemos o surgimento dos Roadsters e devemos também um modelo que foi um verdadeiro sucesso comercial, depois passou a ser mal amado. Os amantes da marca não gostavam muito deles. Falo do Land Rover Freelander. Um modelo que o Diogo pode falar com toda a propriedade, porque durante muito tempo acho que foi o teu primeiro carro, ou não? O Freelander. Sim. Não foi o meu primeiro carro. O meu primeiro carro foi um Citroën Saxo durante muito pouco tempo, 1.1, que aquela semelhança que nós no último podcast comentamos entre o teu primeiro carro e o meu, que não era, basicamente eram da mesma marca, eu tinha um bocadinho mais de cubicagem do motor. Mas também tinhas mais peso. E tinha mais peso, naturalmente. Este foi uma um hipotética corrida, não sei quem é que levaria. Sim, o Freelander foi um carro que me acompanhou durante todo o percurso em que eu estive na faculdade. E foi o meu Citroën AX 1.0. Um automóvel que é feito para um determinado cenário e que eu insistia em usá-lo de formas para as quais ele nunca tinha sido criado. Aliás, este carro, em diversos momentos desta propriedade que até foi relativamente longa e de utilização deste modelo, foi um carro que eu percebi que tinha sido criado não propriamente para ser muito usado, porque a partir de determinada altura começam a surgir problemas crónicos que é preciso ter muita atenção neste modelo. O diferencial viscoso que vai à vida e é uma peça caríssima. Extremamente cara. E o meu levou pelo menos, e que eu me recordo deste período todo, e sim, foi porque eu recordo-me certamente, porque eu lembro perfeitamente de quanto é que foi o valor do arranjo, e era muito próximo daquilo que eu achava que valia o carro. E depois, outras coisas, se for uma primeira geração, como é o caso do meu carro, que é um carro de primeira geração, um 3 portas, temos alguns detalhes. O primeiro é que os era exatamente igual a este. Exatamente igual a este. Exatamente sem entrar em pôr, com alguns acrescentos e com hardtop, porque eu também tenho um soft-top, mas com hardtop. E com os auxiliares à frente, não iguais àquele do 5 portas que estão a ver ali. Quem não está a ver é um auxiliar muito mais integrado no para-choques, que era um opcional da época. E entre outras coisas, proteções de alguns faróis, menos os faróis dianteiros que existem, mas que acho que não fica muito bem. Gosto das proteções dos faróis traseiros. Houve uma altura que o carro ficou parado muito tempo no armazém e roubaram-me algumas das proteções que tinha e depois então fui buscar o carro e voltei outra vez a usar o carro, enfim. Esses acessórios agora valem eu sei, dinheiro. Alguém sabia disso e roubou os meus. Curioso, não é? A tranquilidade com que ele disse isso. Não, já passou o tempo suficiente para ter digerido isso. Devias falar com o Diogo na altura em que lhe roubaram isso ao carro. Não foi uma coisa. Há coisas que não podemos dizer. Coisas engraçadas que me aconteceram. Eu conheci muitos condutores de reboque, pessoas extremamente válidas, extremamente válidas. São pessoas disponíveis para ajudar. O carro foi revocado em várias zonas do país, no Alentejo, no Algarve, no Porto, em Lisboa. Um carro que subiu a reboques em vários sítios. Deu muitas alegrias também. Fora de estrada deu muitas alegrias. E ao Miguel também deu algumas alegrias, ao que parece. Uma grande dor de cabeça, porque nós fomos gravar o... Eu não sei do que é que vão falar. Nós fomos gravar o Jeep Wrangler 4XE. Sim. E o carro de apoio que foi para auxílio das filmagens foi o Freelander do Diogo. E de facto estava tudo a correr muito bem. E nós tínhamos só aquele dia para gravar aquele carro. Eu não me recordo disso. Estava tudo a correr muito bem até que quem estava a conduzir o Freelander saiu para fora de pé e ele atascou-se. Já me lembro. Ele atascou-se na areia. Tenho uma recordação, depois veio outra pessoa que... E atascou-se à séria na areia. E eu, a conduzir o Wrangler 4XE, achei, eu vou salvar o dia e vou buscá-lo. Recapitulando, deixa-me só fazer aqui um à parte. Foste gravar um Jeep Wrangler
e como carro de apoio para a eventualidade de te atascares, levaste um Freelander. Só boas escolhas. Agora que penso nisso, se calhar podia ter feito mais qualquer coisa, mas naquele dia era a única solução que nós tínhamos, era a melhor solução que nós tínhamos. E nós, acontece, com a necessidade de gravarmos em determinados dias para ter toda a equipa, nem sempre, e às vezes atascamos os carros, mesmo ou porque não vimos bem o lugar, ou porque o tempo já escasseia. Sim. E isso muitas vezes porque complica. no fundo fazes as coisas sem pensar muito bem nisso. Foi precisamente o caso. Eu devia ter olhado e pensado, pá, não, isto não vai correr bem e eu vou acabar também atascado. Nós aconteceu-nos isso. Mas não, eu entrei no carro e pronto, e achei que ia... Falando em específico deste carro, e porque isto certamente poderá ser do interesse de quem está à procura de um carro até 5.000 euros, existem vários Freelanders até 5.000 euros. Mas há coisas que têm de ter atenção. Contra a fiabilidade, e a maioria dos carros tem muitos quilómetros. Se algumas intervenções foram bem feitas, a questão do diferencial, etc., sim, o carro poderá não ter problemas de maior. Um dos problemas deste carro também, eu tive esse problema no meu, as relas do motor apodreciam e ele perdia a água, e enfim, é um desastre. E o motor do meu Freelander teve que ser todo refeito. Lembras desse episódio? Lembro. Foi uma empreitada do caraças e efetivamente ficou tudo bem, o carro ficou impecável, mas exige investimento. E há muitas versões a circular, que já não têm tração integral porque ela foi anulada para evitar a questão do diferencial. Desta geração. Depois, mais tarde, mas esses carros ainda não se enquadram neste valor, e esse problema foi resolvido, mas estas versões, que são as versões mais baratas, têm esse problema. Potencialmente poderão valorizar se o carro estiver em bom estado, com todas as peças, com o visor do rádio, que é um visor daqueles visores de quartz, que acho que eu devo ter colocado pai 3 no meu, e eles queimam todos. A fé que tu colocas que este não vai variar. Tu lembras que uma vez mandei vir um? Tu riste porque tens um modelo japonês na garagem, tens um Pajero. Não, mas eu uma vez funciona eu fiz, sempre. A mim aconteceu uma coisa ainda mais incrível. Eu mandei vir um visor desses para o meu carro, e eu lembro que foi entregue aqui até. Eu não sei se tu te recordas que ele veio estragado. Comprou um já avariado. Já estava avariado. Eu acho que o carro tem pior fama do que verdadeiramente. O carro não é um poço de problemas como muitas vezes fazem dele. Tem esse problema no diferencial viscoso, porque a Land Rover queria que ele tivesse verdadeiras aptidões todo o terreno, e havia um diferencial significativo entre a desmultiplicação do eixo dianteiro e do eixo traseiro, e isso forçava muito as rodas traseiras, e é preciso ter muita atenção à pressão dos pneus. Sim, para não fomentar problemas. Utilizam no asfalto em cidade, sujeito a maiores pressões do que propriamente andar fora de estrada. É que provocava esse desgaste acentuado. Mas o motor era muito fiável. O motor não... E eu tive uma unidade com o motor Rover. Com o motor Rover ainda. Não era com o motor... Os melhores. Que BMW. Sim, depois veio a versão TD4, com o motor que conhecemos do Série 3, 136 cavalos. Exatamente. Eu acho que essa é a versão mais apelativa do carro. Já tem aqueles primeiros problemas resolvidos. Mas não custa 5.000 euros. Ainda. Ou pelo menos, não conseguimos encontrar. Não sei se não dá para encontrar. Uma coisa é certa, todos os modelos de tração às 4 rodas que hoje procuramos estão todos a inflacionar. RAV4 é o Pajero. E o RAV4 que é um modelo... O RAV4 falando destes modelos que não eram verdadeiros puros e duros. Pajero Pini, sim. Também caríssimo. Vitara. Já para não falar nos pequenos Samurais e no Jimny. Não fales no Samurai, porque aqui também há aí alguma coisa que não está resolvida. Eu perdi o teu Fiat Punto Cabrio. Sim, eu perdi um negócio inacreditável por uma questão de minutos. Uma pessoa ligou antes de mim e ficou com um carro que estava imaculado. E quando eu digo imaculado, é mesmo imaculado. E... um dia vais encontrar. Sim, e ainda não recuperei. Vai substituir o lugar desse. É que já nem procuro, porque fico triste só de pensar. Mas falando aqui, se calhar, não de carros ingleses, mas seguindo a vossa tónica, carros japoneses, há um carro nesta lista que é o carro mais
inesperado que eu estava à espera de encontrar e que encontrei no piscapisca.pt e que, mais uma vez, quero reforçar para aqueles que só agora é que chegaram a este momento decisivo em que nós vamos falar do último carro desta lista. E fechamos com chave de ouro ou não? Vamos ver. Quero recordar-vos que o nosso patrocinador é o piscapisca.pt, um portal de usados onde vocês provavelmente podem encontrar o vosso próximo carro, e esse carro pode eventualmente ter um preço abaixo dos 5.000 euros. E se seguirem este podcast e estas pessoas que estão aqui e as nossas sugestões, ele poderá também valorizar. E aqui está, para quem nos está a ver, já provavelmente está a ver já qual é que é o carro que estamos a falar. Oh, minha nossa. É oh, minha Nossa Senhora. É um Mazda MX-6. Eu nem sabia que isto existia. Eu também não sabia. Confesso, Mas, não conheço todos os carros. mas gosto da vibe anos 80 deste carro. O que é que nós temos aqui de especial para teres destacado, além da cor encarnada, aqui- bastante interessante, e da carroceria coupé? Tínhamos 4 rodas direcionais, eu acho. Temos 4 rodas direcionais e acho que isto é um destaque importante. Sim. E está homologado pelo ACP e Tem ar-condicionado, aparentemente, sim. E tem e teto de abrir. teto de abrir, exatamente. E está numa cor- Continua 150 cavalos, acho que Está foi na o cor carro certa. mais potente que nós falámos durante este... Um motor com durante 2.2 este litros autorrádio. turbo, portanto é um bom pulmão, e tem este vermelho, e como tu dizes, tem aquela vibe, aquele aspecto que faz lembrar uma época que eu acho que ainda não está, e um tipo de carros que ainda não estão no ponto certo se calhar da vontade que as pessoas têm de os comprar, mas mais cedo ou mais tarde, se calhar este aspecto mais retro, mais tech retro, que é uma coisa diferente, uma altura em que os carros tentavam ser algo muito avançado e muito para a frente, com muita tecnologia, se calhar há muitas pessoas que vão começar a olhar para eles no futuro. E a Mazda é uma marca conhecida por fazer carros fiáveis, por carros que não exigem grandes manutenções, por isso nós acreditamos que este carro é bem capaz de ser algo a ter em conta. Está mesmo no limite, são 4.900 Eu não sei euros. se era capaz de dar quase 5.000 euros por este carro. Pois. Atenção, eu estou a olhar e estou a gostar. Eu acho que se vocês continuassem a falar um pouco mais mais sobre este 5 minutos. carro, mais 5 minutos, e eu ia mudar de ideias, talvez pela sua exclusividade. Sim. A sua exclusividade e também o facto de ter, como o Diogo dizia, este elan tecnológico. Na década de 90, motor turbo, uau. Ar-condicionado, uau. Rodas direcionais, duplo ou triplo A, ou seja, estamos aqui a preencher a barra de especial, como no tempo do Street Fighter, e o carro bate aqui umas quantas balizas. Carroceria coupé. Mas, Miguel, mas o carro não tem só virtudes, também tem Pois, alguns contras, não é? era precisamente o que eu ia dizer. E travar ali um bocadinho o entusiasmo do Guilherme, que já estava a crescer. Estás a ver? O Guilherme começa a olhar para os carros e começa, bem, que- isto de facto, agora estou aqui a olhar, o Diogo tem razão. Quanto é que é? 5.000 euros? Pois, eu não sei se compraria, mas bem no entanto... negociado, por Ainda bem que a minha mulher 4.500 bem freia negociado, se usando. calhar. Não, mas aquilo que provavelmente me faria logo desistir, ou pelo menos abrandar, é que pelo facto de ele ser um carro tão exclusivo, e mesmo para nós que estamos habituados a ver muitos automóveis, é um carro que nós não nos cruzamos muitas vezes, e por isso mesmo imagino que a sua manutenção não seja propriamente simples e barata. Não sei até que ponto é que há peças em abundância para este carro. Algures no E- mundo haverá. Sim, eu sei, mas era algo que eu teria em conta. Eu também, sem dúvida. Acho que é uma dica que vocês devem considerar. Olhem, gostei imenso de falar convosco A ponderar. hoje. É verdade, este foi o nosso último carro. Fechamos com chave de ouro, um Mazda MX-6, um carro que não é do conhecimento geral, um carro bastante exclusivo, e para todos vocês que estiveram desse lado a ver-nos ou ouvir-nos, na próxima quinta-feira o Autorrádio regressa. O tema da próxima semana, podemos já avançar qual será, vão ser os carros chineses. Eram capazes de comprar um carro chinês? Será que vão estar à altura dos europeus? Vivemos tempos muito interessantes no mercado europeu, onde estamos a assistir, e 2023 vai ser um ano muito forte nesse sentido, ao surgimento de muitas marcas chinesas no nosso mercado.
e no próximo episódio, 14º deste Autorádio, vamos dedicar a essa temática. Meus senhores, obrigado por terem estado comigo nesta emissão. Do vosso lado, se estão no carro ou se estão em casa, espero que tenham gostado destes minutos, aliás, desta hora na nossa companhia. Um abraço e até para a semana.